Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o assunto desse vídeo, eu já quero esclarecer aqui as coisas. Vamos por partes. Primeiro, essa é a minha opinião. Você sabe que cada pessoa tem a sua, não precisamos nos desrespeitar aqui. Se você tiver uma opinião diferente, por favor, coloca aí nos comentários. Eu tenho certeza que tudo que nós colocamos aqui é para agregar. Não precisamos ofender e não precisamos discutir, tá? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo aí, eu não sei em que época você vai assistir esse vídeo, mas no momento em que estamos, está prestes para ser lançado o Velozes e Furiosos 9. E sinceramente, pessoal, eu amo muito essa franquia. Eu acompanhei desde o começo, eu acredito que muitos, né? Porque é uma franquia famosa e muito boa, tem uma qualidade muito boa. Mas eu tenho que expor o meu pensamento sem ficar, como que se diz, medindo as palavras aqui, porque é como eu sempre digo, me desanima muito que eu vejo aí os maiores, eles seguram demais, fica com medo que um outro vai ficar ofendido e aquele mimimi que você já conhece, entende? Aqui não, aqui a gente já fala as coisas de uma maneira mais aberta e pelo menos nós somos sinceros, né? Se for pra gente discordar, a gente já vai resolver isso agora. Pessoal, pra mim, o Velozes e Furiosos devia ter acabado no 6º filme, entende? Foi a última vez que o grupo, vamos dizer assim, os principais, aqueles assim, o núcleo, né, que a gente conhece do Velozes e Furiosos estava junto. Todos eles, a formação original desde o começo, entende? Até aqueles a mais que entraram depois, que acabou tendo uma boa aceitação do público. Eu acredito que a história até aquele ponto estava bem amarradinha, entende? Para mim não tinha necessidade de tirar nem pôr. E a história daquele filme é perfeita, a ação é incrível, entende? Não tem que tirar nem pôr. Só que o que acontece? Você sabe que em Hollywood, né, o que manda é o dinheiro. E mesmo depois da morte do Paul Walker, eles decidiram continuar. E eu vou falar para vocês, é a minha opinião. Para mim, eu duvido que o Vin Diesel teve, que nem ele veio a público e disse que o Paul Walker queria que o Velozes e Furiosos fosse até o 10º filme. Sinceramente, não acredito nisso. Eu acho que ele inventou para ter um pretexto e a aceitação do público. Eu duvido que eles tiveram essa conversa, entende? E o que acontece com Velozes e Furiosos, é minha opinião, tá, pessoal? É o que eu chamo de efeito Game of Thrones. O que eu tô querendo dizer com isso? O Game of Thrones, eu não vou dizer que ele foi o pioneiro. Já tinha uns outros seriados, outros filmes que já vinham com essa temática de não poupar personagens, independente da relevância que eles tivessem dentro da obra ou destacamento do personagem, entende? O Game of Thrones ele foi, vamos dizer assim, mais fiel e ele é o que deixa isso de uma maneira mais acentuada e mais à mostra essa questão de tirar os personagens independente do peso que eles têm. Não é o caso do Velozes e Furiosos, né, que tipo, apesar de ter essa questão de modificação da história, eu acredito que é uma tendência. Alguns personagens acabaram saindo, assim, são as exceções, né? No caso, a Gal Gadot, que ela virou a Mulher Maravilha no universo DC. Isso aí, até onde eu soube, encareceu demais a participação dela na franquia. Não que isso seja muito problema se a gente for ver, né? Mas talvez seja um problema de agenda, porque dinheiro a Universal tende muito, ainda mais se tratando do Velozes e Furiosos. Mas o que acontece? Pra mim, tá, pessoal? Opinião. Os personagens que eu gostava, que eu queria ver todos eles juntos, o Paul Walker, a Gal Gadot. Você vê agora pro 9º filme, parece que o Han vai voltar, entende? Então, por que tiraram? Se ele ia voltar? Minha opinião, pessoal. É o que eu sinto, que eu penso. Pra mim, eles estragaram o Velozes e Furiosos quando tiraram esses personagens. Eles eram muito legais,
entende? Se bem que é assim, Velozes e Furiosos tá que nem a Marvel, quando mata um herói, depois de um tempo traz de volta. Então, independente de quem morre, pode ser que volte. Mas no caso, o Paul Walker não vai voltar. Entende? Eles insistem pela questão financeira, porque a franquia Velozes e Furiosos dá muito dinheiro. E na minha opinião, isso é uma falta de respeito enorme com a memória dele. Entende? Porque lá atrás, se você voltar lá atrás, quando o Vin Diesel é uma coisa que não é muito discutida, ele teve problemas com a Universal, ele não participou lá, lembra? No segundo filme, que ele voltou depois? Então, quem carregou a franquia nas costas foi o Paul Walker. Entende? Agora que a coisa tá bombando, quantos agregados não tá chegando aí? Você viu que até esses tempos atrás teve até um spin-off aí com o The-Rock e o Jason Statham. Entende? Tá tendo um racha lá dentro. Entende, pessoal? E isso é uma desonra, na minha opinião, com a memória do Paul Walker. Porque aquela franquia era dele. Eu não vejo, eu não coloco o Vin Diesel acima do personagem do Paul. E apesar dele ser o líder do grupo, ele tem toda essa temática da família que ele traz. Eu entendo tudo isso aí. Mas sem a formação original, para mim não tem graça. E é a mesma coisa que aconteceu com o The Walking Dead. Entendeu? Depois que o Negan entrou, o seriado para mim acabou. Entende? Mataram personagens que para mim era crucial para que a história continuasse. Eu, particularmente, eu não gosto de personagens, de histórias onde os personagens que são tidos como os heróis sejam tirados. Entende? Isso para mim tira o brilho. Alguém vai dizer, mas é impossível passar pelo que eles passam e chegarem todos vivos no final. É por isso eles são os heróis. A história é para contar a história dos heróis que passaram por uma grande dificuldade e chegaram no final. No caso do Velozes e Furiosos, não tem como, porque o Paul Walker morreu, a menos que eles coloquem o irmão dele, né? Que isso aí já é uma coisa que de hora em hora a gente escuta alguma conversa nesse sentido. Entende, pessoal? Então é nesse sentido, deixa a sua opinião, compartilhe o que você acha, entende? Como eu volto aqui e repito, eu sinto que isso é uma desonra. Com o dinheiro que a Universal tem, eles podiam ter encerrado no sexto filme sem matar o Han lá, no máximo a personagem da Gal Gadot, né? Porque essa questão aí de agenda e tudo, a gente infelizmente tem que entender, não tem como remediar, mas eles podiam ter iniciado um projeto novo, nos mesmos moldes de Velozes e Furiosos. Ia levar um tempo para engajar com o público? Sim, talvez, ou talvez não, porque a fórmula Velozes e Furiosos, se colocar outra roupagem, dá para erguer, entende? Porque fala sério, hoje os efeitos que eles usam, eles têm, como é que se diz, uma marca original de combate de luta nos filmes, e isso é muito legal. Isso é o que eu queria trazer para vocês. E eu gostaria de saber de vocês. Para mim, infelizmente, o Velozes e Furiosos acabou no 6. O que eles estão fazendo aí é só uma grande palhaçada. Porque como pode a Mia voltar e o Brian não? Ai, faça meu favor.